fizestes conosco, com razão fizestes. Esse sítio aqui no qual nós estamos inseridos nesse momento é um bem cultural considerado da humanidade, né? Um patrimônio da humanidade, um bem cultural da humanidade, reconhecido desde 2010. Portanto, há 13 anos houve essa chancela dada pelo Unesco, fruto de um empenho grande. Inclusive o pai de Tiago, né, o historiador Tiago Fragato, esteve diretamente envolvido nesse processo. A professora Terezinha Oliva, enquanto superintendente do IFAM, Terezinha Oliva, que é professora emérita da UFRGS e aposentada do Departamento de História, foi minha orientadora. Então, Terezinha Oliva, Tiago Fragato, o próprio governador Marcelo Deda, né, o irmão da professora Lenalda, me foge o nome dele, que era professor do Departamento de Ciências Sociais e, à época, estava à frente da pasta de cultura do Estado, Luiz Alberto, né? Então, foi um processo que agregou muitas cabeças e muitas forças e muitas discussões para que essa chancela viesse, e ela veio, né? E há todo um esforço para mantê-la, porque se o município, se a comunidade, né, que é detentora, e que está no entorno do sítio, não se mobilizar no sentido de preservá-la, a chancela pode cair, pode deixar de existir. Então, nós estamos diante de um bem, nós estamos aqui imersos em um bem que é considerado um patrimônio mundial, um bem cultural mundial, com a chancela da Unesco. Isso não é pouca coisa, isso é muito. Isso representa muito. E por que nós temos essa chancela? Isso está muito relacionado a uma discussão que nós fizemos nas duas disciplinas, né? Então, o que é que São Cristóvão tem que lhe dá esse status, né? Que dá uma parcela da cidade o status de patrimônio da humanidade? Porque muito antes disso, muito antes de 2010, já existiam bens isolados aqui que eram considerados patrimônios do Brasil, tombados tanto pelo poder público estadual como pelo poder público federal, através do antigo ISFAM, que depois virou IFAM, né? Então, já existiam inúmeros bens tombados, fosse pelo Estado, fosse pelo governo federal, mas em 2010 a gente tem uma chancela que dá um status mais elevado de patrimônio mundial, né? Então, por que isso? Por conta do que essa praça, do que esse sítio aqui representa e conta da história da América, né? Um fator que nós já discutimos, né, um acontecimento marcante da história ocidental que teve reflexos diretos no Novo Mundo, na América, que foi a União Ibérica, né? Então, entre 1580 e 1640, entre fins, né, entre as últimas décadas do século XVI e meados do século XVII, entre 1580 e 1640, a gente tem esse momento, esse episódio da história ocidental que nós conhecemos como União Ibérica, que já estudamos tanto quanto foi o tema da nossa aula da tarde, não é? Falamos disso muito vagar ao longo da tarde de ontem. É aquele momento em que, né, os reinos de Portugal e Espanha se fundem sob o mando, né, sobre o comando, sobre a tutela de um mesmo monarca, Filipe II, e depois os seus herdeiros, os seus descendentes, os seus sucessores no trono espanhol. Então a Casa de Habsburgo passa a reinar
tanto em Espanha quanto em Portugal. Já reinava em Espanha, passa a reinar também em Portugal. Né? E nesse momento, né, a casa de Habsburgo passa a controlar, passa a reinar não só em Portugal, mas também em suas colônias, inclusive nas colônias da América. Então, o Brasil, que era uma colônia de Portugal, né, passa, né, também ao controle, à esfera de dominação da Espanha. Sendo São Cristóvão uma cidade que remete diretamente a esse período da União Ibérica, esta cidade foi fundada em 1590, não exatamente nesse sítio, né? É preciso que nós lembremos disso, né? Quando a gente fala São Cristóvão, fundada em 1590 por Cristóvão de Barros, não é esta cidade aqui, né? Então, a São Cristóvão, fundada em janeiro de 1590 por Cristóvão de Barros, estava localizada em uma outra região, na região da Cotinguiba. Nós estamos aqui no Vale do Vaza Barris, né? Embaixo, aqui na Cidade Baixa, passa um braço do Vaza Barris, que é o Paramopama, né? O rio Paramopama. A gente até costuma chamar São Cristóvão de a matrona do Paramopama, né? Mas nem sempre São Cristóvão existiu aqui, né? Então, ela inclusive migrou por alguns sítios até se estabelecer aqui cerca de 6 anos depois da conquista. Ou seja, antes de findar o século XVI, por volta de 1596, a cidade já havia se estabelecido aqui nesse sítio, né, no alto do Monte Una. Isso daqui é o Monte Una. Então ela já havia se estabelecido aqui alguns poucos anos depois da conquista e da fundação do primeiro arraial de São Cristóvão, muito provavelmente no que hoje é a Praia da Costa, lá na Ilha dos Coqueiros, que hoje nós chamamos de Ilha de Santa Luzia, certo? No município de Barra dos Coqueiros. Mas os estudos de arqueologia histórica ainda precisam avançar nesse sentido para mostrar esse efetivo trânsito da cidade fundada em 1590 por Cristóvão de Barros, até que ela efetivamente se estabelecesse aqui. Mas o fato é que o que nós temos de comprovado, de atestado, né, claro, é que, né, já 6 anos depois da Guerra de Conquista, né, a cidade fundada por Cristóvão de Barros já havia se estabelecido aqui no Vale do Vaza Barris, no topo do Monte Una, né, neste sítio que nós chamamos atualmente de cidade de São Cristóvão. Né, as regulamentações espanholas para a construção de cidades na América. Coisa que está posta lá nos textos que nós discutimos, sobretudo naquele texto do Stuart Schwartz e James Lockhart, quando ele, no capítulo 3, se não me falha a memória, não é isso? Sim. Capítulo 3º daquele livro clássico do Stuart Schwartz e do James Lockhart, quando eles descrevem as cidades que eles chamam de cidades espanholas, né, na América, né, que eu acho até o termo equivocado, cidades espanholas na América, né? São cidades americanas fundadas por espanhóis e portugueses na América. Pois bem, então elas são erguidas conforme a legislação filipina. Bom dia, tudo bem? Conforme a legislação filipina, as ordenações filipinas que regiam inclusive, né, detalhes de como essas cidades deveriam ser pensadas, ordenadas, né, deveriam ser erguidas. Se vocês visitarem o site do IPHAN, vocês vão encontrar lá uma menção bastante clara sobre isso, as ordenações filipinas. Basta uma visita rápida ao site do IPHAN. Se vocês colocarem lá Praça São Francisco, São Cristóvão, IPHAN, vocês vão para o espaço da página do IPHAN que trata exatamente da importância dessa praça. E entre as informações que vocês encontram lá está esta. Vejam que aqui o IPHAN, o órgão oficial do governo do Brasil, trata dos bens tombados no âmbito federal. O que é que se diz sobre a Praça São Francisco? Implantada de acordo com o comprimento e a largura exigida pela Lei Nona das Ordenações Filipinas, portanto, uma legislação espanhola que passou a vigorar também no Reino de Portugal e em suas colônias, né? A Praça São Francisco incorpora o conceito de Praça Maior, né? Ou Plaza Maior, tal como empregado nas cidades coloniais da América Hispânica.
Na verdade, acho que a intenção aqui era dizer América Espanhola, e eles empregaram. Nós já vimos que até o Ronald Emanuel faz um exemplo da igreja hispânica e hispânica, inserida no padrão urbano português de cidade colonial em uma paisagem tropical. Por isso, pode ser considerado uma simbiose notável do planejamento urbano de cidades de origem ibérica. Edifícios institucionais, civis e religiosos relevantes, sendo o principal deles o complexo da igreja e do convento de São Francisco, que cercam a praça. Se o mestre de Apicurus, que nós lemos tanto, aliás, texto importantíssimo e muito pouco conhecido do Gilberto Freire, chamado A Propósito de Frades, né, que é um livro no final dos anos 50 e que trata desse legado franciscano nominalista na formação cultural da América colonial, na América hispânica como um todo, seja espanhola ou portuguesa. Antes de mais nada, é importante adentrarmos um pouco nesta obra. Gilberto Freire foi o responsável por evidenciar o termo tropicologia, um subtema da hispanotropicologia, e sua obra é permeada, seja embrionária ou não, deste conceito, que nada mais é que o estudo do legado cristão nas Américas, onde os colonizadores e colonizados, em sua vivência e experiência nos trópicos, permitiam a formação simbiótica, híbrida e, ao mesmo tempo, única de saber e viver. Nisto, em sua obra, A Propósito de Frades, onde já na página 20 dialoga com Carlos Pereira, autor mexicano da obra Breve História da América, da década de 30, coloca que o legado cultural franciscano se estende durante toda a Iberoamérica, de forma plural, o que evidencia sua erudição e atenção para com autores contemporâneos devido ao franciscanismo. Todos esses gêneros de Iberoamérica, esses estilos de culto assim diferentes ou vários, podem ser cristãos. Gilberto Freire, neste sentido, foi protagonista do pluralismo, pois valoriza a mestiçagem, ao contrário de muitos higienistas, racistas e eugenistas comuns à época, tais como Silvio Romero, Nina Rodrigues e Euclides da Cunha. Fez ao contrário, coloca como principal elemento distinguidor e enriquecedor da cultura hispano-américa o franciscanismo, pilar fundamental disto, bem como é um dos primeiros a enfatizar a contribuição da cultura afro-brasileira, indígena e da atuação da mulher, tais como cita em outras obras Catarina de Paraguaçu, Maria do Espírito Santo, Arco Verde e outras, as colocando como veículos dessa sociedade mestiça. Até se refere à Iberoamérica como uma civilização superior, em termos humanos, sociais e éticos, rompendo assim com o eurocentrismo com base na lusotropicologia. Isso não sempre em termos monolíticos, mas em constante transformação. A presença franciscana nas suas atividades se fez sentir principalmente através da filosofia nominalista, imbuída em um espírito empiricista e experimentalista desde tempos pretéritos, o que leva a uma maior compreensão e até a uma maior incorporação cultural à cultura europeia, o que leva também, ele considera, uma revolução cultural. Os capuchos e os capuchinhos hispânicos e até franceses protagonizaram esforços de cristianização indígena no Brasil. Para além disso, o estimável sociólogo apresenta um panorama geral da influência nominalista sobre a cultura europeia, como, por exemplo, o desenvolvimento do direito na Inglaterra, um desenvolvimento que teria se operado em parte sob sugestões ou perspectivas principalmente nominalistas. Outro exemplo interessante, o franciscano Raimundo Lúlio, que reconhecia nos maometanos superioridade de ciência e de virtude, que antes procurou debruçar-se nos estudos dos costumes e das línguas da gente islâmica antes de procurar convertê-las ao cristianismo. No capítulo 2, elenca que o legado franciscano é superior ao jesuítico na infra-história. Inclusive, já exemplificando, a cultura do trabalho manual e artística poderia ser mais valorizada se a orientação do processo catequético indígena brasileiro não fosse jesuítico, e sim franciscana. O que não quer dizer que a cultura europeia não se impõe, mas também não se sobrepõe. Os jesuítas eram a ordem mais aristocrática, e como bem diz Georges Duby, em Guerreiros e Camponeses, a herança aristocrática está relacionada ao desprezo mecânico, isto é, aos trabalhos manuais, o que também contrasta com o capitalismo burguês. A mestiçagem também se dá no campo étnico, mesmo que priorize a mestiçagem cultural.
a uma confraternização com as populações próximas à natureza, uma espécie de miragem do Éden. Essa tendência de se identificar no meio natural, que fez parte da cultura brasileira, exemplificando o costume de chamar a vaca de comadre, é uma evidência óbvia que há um certo comadrismo com os animais, sendo que São Francisco é tido como padroeiro dos bichos pela Igreja Católica Romana. Parte dos franciscanos que chegaram ao país eram castelhanos, ou seja, espanhóis, o que gerou uma sociedade duplamente hispânica. Ele disse que o Brasil, colonizado por portugueses, é mais hispânico que outras partes da América Latina, majoritariamente colonizada por espanhóis. O que está relacionado ao fato político já da dita União Ibérica. Isso também explica a expansão territorial e o processo inverso da presença espanhola. São Cristóvão foi fundado nesse entrecurso, em 1590, enquanto nosso vizinho se reteve na influência majoritariamente espanhola e minoritariamente francesa e holandesa. Nas páginas dentro da Casa de 50, o livro nos traz reflexões comparativas como o ethos franciscano modela a cultura hispano-ibérica em comparação, obviamente, com outras culturas. E também lemos um clássico, né, da história da América colonial, do Stuart Schwartz e do James Lockhart. Né? E sobretudo nesses dois textos, depois a gente foi para Raminelli, mas sobretudo nesses dois primeiros autores, nessas duas primeiras obras, nós enfatizamos muito o papel das cidades nesse universo hispânico das Américas. Né? Então, a constituição da América Hispânica, como na constituição da América Hispânica as cidades tinham um papel relevante e por quê? Né? Porque as cidades tinham um papel central, né, na formação da América Hispânica, considerando que foi uma conquista e uma colonização muito centrada no controle dos povos sedentários e muitas vezes aproveitando sítios que já existiam. Daí trazer a discussão dos palimpsestos. Trouxemos um conceito da arqueologia histórica, né, o conceito de palimpsestos, para pensar cidades como estas, né, as cidades da América Hispânica como palimpsestos. São Cristóvão também pode ser pensado dessa forma, né? Se considerarmos que estamos aqui no alto do Monte Una, do antigo Monte Una, que antes de 1590 isso daqui era território indígena, né, ocupado, né, pelos tupinambás, terra tupinambá, que depois disso nós tivemos, né, mas não imediatamente após 1590, considerando que a cidade migrou até chegar aqui, né? Então, por volta de 1596, nós temos aqui já o início da constituição de uma cidade luso-espanhola, né, de uma cidade hispânica, literalmente. Se Gilberto Freire estivesse vivo, né, se o mestre da Pipocos estivesse vivo e estivesse aqui entre nós hoje, ele certamente diria que essa é uma cidade duplamente hispânica, como ele afirma lá no texto dele, né? O Brasil é duplamente hispânico, porque contou com a colonização lusitana e durante um bom tempo relevante, de 1580 a 1640, com a dominação e com a presença efetiva espanhola. Né? Então somos duplamente hispânicos. São Cristóvão é um exemplo claro disso. Né? Por quê? Porque foi uma cidade constituída durante o domínio espanhol, durante a União Ibérica. Então é, sem dúvida, uma cidade duplamente hispânica, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, né? Tanto por parte de Portugal quanto por parte da Espanha. E é interessante perceber, né, é interessante considerar que essas várias camadas que constituem esse palimpsesto, que é São Cristóvão, né, conta tanto com esse antecedente indígena, né, com esse antecedente dos povos originários, passando por um primeiro momento da constituição da cidade com os lusos espanhóis. Depois nós temos, né, a presença holandesa, né, que traz um rastro de destruição. Né, a cidade foi praticamente destruída, né, foi praticamente desmontada durante a passagem dos holandeses por aqui. Eu falei espanhol, mas são os holandeses. Vocês sabem que a presença holandesa no Brasil se dá a partir da década de 1624 em Salvador, mas efetivamente a partir da década de 30, quando ele se estabelece em Pernambuco, e é a partir daí que nos anos 40 do século XVII eles chegam até Sergipe
trazem consigo o caos, né? Os danos materiais e humanos foram tremendos. São Cristóvão foi praticamente desmontada, como eu disse agora há pouco, né? Mas depois do período holandês vem um novo domínio português e a reconstituição da cidade, né? Vem um momento áureo de São Cristóvão enquanto capital da capitania. Depois, né, já no final do século XVIII, com a ascensão da região da Cotinguiba enquanto produtora de açúcar, né, essa primazia econômica se desloca do Vale do Vaza Barris para o Vale do Cotinguiba. São Cristóvão começa a perder importância econômica e política até para Santo Amaro das Brotas, que era considerado uma espécie de antecâmara da capital, como diz Feliz Belo Freire, né? E essa decadência vai se acentuando até 1855, quando é decretada a mudança da capital, quando o presidente da província era Inácio Barbosa. Eu sempre brinco com os meus alunos de História de Sergipe, dizendo que esse aqui também é um cenário de uma grande devoção popular, um grande espetáculo barroco, que é a procissão dos Passos. E conta o imaginário da população são cristovense que na procissão do encontro, né, quando nesta praça, neste espaço aqui, né, a Mãe Dolorosa, Nossa Senhora da crucificado com o Senhor dos Passos, né, um besouro popular conhecido popularmente como rola bosta, vocês já ouviram falar desse besouro, dá voltas em torno da cabeça do Senhor dos Passos. Conta a lenda que seria o Barão de Maruim invertido em um inseto, pedindo perdão ao Senhor dos Passos por ter se empenhado tanto na mudança da capital. Na verdade, o grande cacique político daquele momento era o Barão de Maruim, aliado político do presidente da província, Inácio Barbosa, e foram os grandes articuladores da mudança da capital. Então a decadência se acentua sobretudo a partir de 1855, 17 de março de 1855, mas eu diria que tem um lado muito positivo. Em grande medida, o que se preservou é essa fisionomia tão bem preservada de cidade colonial e predominantemente oitocentista que tem São Cristóvão, porque apesar de São Cristóvão ser uma cidade, né, fundada no final do século XVI, né, na década de 1590, a maior parte dos bens que nós temos aqui são bens do século XIX. É uma cidade predominantemente oitocentista. Nesse conjunto aqui, da Praça São Francisco, por exemplo, o conjunto arquitetônico mais antigo que nós temos é o conjunto franciscano, que não é propriamente, né, dos primeiros séculos da colonização. Ele só foi concluído no século XVIII. Em grande medida é um bem que remete ao século XVIII, como explica Maria Testemunhas. Daqui a pouco a gente fala mais nisso, né? Mas aqui, né, nós temos então essas várias camadas de história. Então isso é também um palimpsesto, como as grandes cidades da América Espanhola que nós estudamos, como a cidade do México, né? Como, enfim, as várias cidades que os autores vão apresentando, sobretudo no terceiro capítulo lá da obra. Então São Cristóvão tem essas camadas de história. Pode ser entendida, pode ser lida como um palimpsesto. Mas voltando ainda para esse texto clássico do Stuart Schwartz e do James Bogart, vocês têm aqui exatamente aquela configuração regida pelas ordenações filipinas em termos de delimitação de espaço, mas também os poderes constituídos aqui representados. Então vocês têm o antigo palácio provincial na época do século XIX, porque é um bem do século XIX, né? O atual Museu Histórico de Sergipe, né, que hoje é o Museu Histórico de Sergipe, que está em processo de restauração, como vocês veem aqui, foi o nosso antigo palácio provincial, construído nos anos 20 do século XIX, no governo do presidente de província chamado Manuel Clemente Cavalcante de Albuquerque, um paraibano. Então, portanto, um bem do século XIX, mas que representa aqui a autoridade do governo e da Câmara Municipal, que também funcionava aí no térreo, funcionou durante algum tempo no térreo. Aliás, esse prédio em si já teve várias funcionalidades, mas, mormente, ele foi a sede do Palácio Provincial. Então, o poder, o governo instituído, representado por esse prédio. Aqui nós temos um outro bem que representa uma ação da igreja, mas também de civis, que é a antiga Santa Casa de Misericórdia, que foi estudada inclusive pelo pai do Tiago, né? Então a antiga
antiga Santa Casa de Misericórdia, que hoje é a sede da prefeitura, vários órgãos da prefeitura funcionam aqui. A morada das elites também representada, os encomendeiros da Espanha, representados aqui na América Lusitana pelos senhores de engenho, por esse belo casarão que hoje é a casa do IFAM São Cristóvão, mas que era o sobradão dos Freire do engenho Belém, no Vale do Vaza Barris. A mesma família de Felisbelo Freire, né? Só que Felisbelo, como eu digo lá no meu livro, de um ramo bastardo da família Freire, da aristocrática família Freire do Vale do Vaza Barris. Então o ramo legítimo da família era proprietário desse casarão lindíssimo, desse sobrado, né? Diversas vezes eu já estive aqui para assistir a procissão dos passos e assistir a vista das sacadas do sobrado. É linda, na praça tomada de devotos, quase todos vestidos de roxo, o encontro das imagens, um grande espetáculo barroco que se processa aqui nesse espaço pelas ruas de São Cristóvão. E hoje é a sede da Casa do IFAM, mas que representa esse poder das oligarquias, esse poder das elites locais. No caso da América Espanhola, os encomendeiros, e no caso da América Lusitana, os senhores de engenho, no nosso caso específico, desse Brasil mais antigo do norte, né, das capitanias e depois províncias do norte. Então, e ao fundo, né, esse conjunto monumental representa a presença e o poder da igreja, esse conjunto franciscano, né, composto da esquerda para a direita pela Capela da Ordem Terceira, que hoje é o Museu de Arte Sacra, ao centro a Igreja da Ordem Primeira, e o Convento de Santa Cruz, que é o Convento Franciscano. Então, um complexo franciscano que remete sobretudo ao século XVIII. Né? Mesmo que a pedra fundamental tenha sido lançada ainda no século XVII, né, a maior parte da obra foi feita e foi concluída no século XVIII. Né? Então, nada aqui é tão antigo como se imagina. Né? São os vários palimpsestos, as várias camadas que constituem esse palimpsesto. Certo? Então, quase tudo aqui é oitocentista. São Cristóvão, cidade colonial. Sim, é uma cidade colonial. E é uma cidade. E é a quarta cidade mais antiga do país, sim. E por quê? Porque nós também vimos lá em Schwartz e Lockhart que era prática dos espanhóis fundar não vilas, mas cidades logo após as conquistas. Por isso São Cristóvão, né? São Cristóvão é a cidade de São Cristóvão quando só existiam 4, não é que só existissem 4 povoações no Brasil, existiam dezenas de povoações importantes já, vilas importantes, muito mais importantes do que São Cristóvão, como a vila de Olinda. Né? Mas São Cristóvão, fundada sob o domínio espanhol, recebe logo o título de cidade de São Cristóvão. Né? E além dela nós tínhamos apenas 4 cidades. Quais eram? A cidade de São Salvador, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, a cidade de Filipeia de Nossa Senhora das Neves, a atual João Pessoa, e a quarta foi São Cristóvão. Então, de fato, é a quarta cidade mais antiga do Brasil. Não é o quarto núcleo urbano mais antigo do Brasil, mas é o quarto núcleo urbano com o título de cidade. Certo? Outra coisa que é importante se destacar, né, pensando nessa trajetória de São Paulo, nessa presença espanhola, é que o próprio nome da capitania, Capitania de Sergipe del Rei, o próprio termo remete a essa dominação espanhola, ao período da conquista. Né? Então, por que cidade de Sergipe del Rei, como São Cristóvão era chamada? Né? Porque a conquista ocorre exatamente durante o período da dominação espanhola. Né? E foi uma conquista autorizada pelo rei, foi uma dita guerra justa, autorizada pelo rei de Espanha. No livro de Stuart B. Schwartz e James Lockhart, página 93, diz assim: a estrutura urbana, tanto física quanto social, é um dos exemplos mais marcantes da rápida instituição de um procedimento uniforme que os espanhóis seguiriam na América, para qualquer lugar que fossem. E é um exemplo muito importante porque a cidade era a estrutura básica geral da vida espanhola. A primeira ação dos colonos numa determinada área, durante ou mesmo antes da conquista, era criar uma cidade e um conselho espanhóis. O esquema era a própria simplicidade: uma grande praça no centro, uma grade de ruas largas e perfeitamente retas que se estendiam dali em todas as direções,
formando quarteirões quadrados ou retangulares, com 4 lotes em cada quarteirão, dos quais apenas alguns próximos da praça eram realmente demarcados, concedidos e utilizados para a construção. De um lado da praça ficava a igreja principal, de outro lado o prédio do Conselho Municipal, de outro a residência do governador ou de seu representante. As demais propriedades que davam para a praça, assim como as outras próximas, tornavam-se residências dos cidadãos locais mais importantes, em geral os encomendeiros, que seriam os mais imponentes, de modo que logo o centro estava tomado de prédios. No entanto, os cidadãos ricos alugavam lojas que davam para a rua ou para a praça a mercadores, artesãos, cartórios e outros. Quando a cidade crescia uma arcada, logo se cercava a praça. Colonos espanhóis mais humildes tinham suas casas no anel exterior de lotes, e mais além dele outros lotes eram destinados a hortas e jardins. Este complexo organizado constituía a traza, ou planta. Além dele, as ruas eram indefinidas, cabanas temporárias ou ranchos destinados principalmente aos índios que serviam aos espanhóis, então acabavam por dominar este cenário. A estrutura global não variou nem precisou variar durante muitos séculos, sempre nucleada, sempre com um centro mais desenvolvido e uma orla mais provisória. A razão do surgimento deste padrão tem sido tema de muita discussão. Alguns comentaristas apelaram para ideais renascentistas, outro para o plano dos acampamentos usados como base ao combate aos mouros de Granada. Cidade hispânica na América, né? Sobretudo uma cidade espanhola na América, eles estão se referindo da América Espanhola especificamente, a São Domingos, a cidade do México, né? Então, aquela descrição cabe completamente aqui. O que está descrito ali cai como uma luva nesse espaço privilegiado que nós vemos neste momento, né? Mas agora nós vamos para a Igreja de São Francisco, né? Para a Igreja do Quem melhor trata desse legado franciscano, dessa presença franciscana em Sergipe é Maria Tetes Nunes, a boa e velha Tetes. Lá no livro Sergipe Colonial 2, nos capítulos finais, nos momentos finais do livro, ela trata da presença dessas ordens religiosas na capitania de Sergipe, na antiga capitania de Sergipe. A gente está estudando o período colonial, mas é o que há de mais importante. Se você vai para outros autores, nenhum deles indica com precisão as coisas que ela indica, né, e sempre indicando as fontes, a bibliografia com a qual ela dialoga e as fontes de onde ela extrai seus dados, né? Então é a partir dela, por exemplo, que a gente tem essa ideia clara, né, de que nós não temos aqui um conjunto arquitetônico que remete ao primeiro século da colonização. Não, a pedra fundamental é ainda do século XVII, mas o conjunto só se constitui efetivamente no século XVIII, meados do século XVIII, né? Então ela diz que a pedra fundamental é dos anos 90 do século XVII, de 1693, né? As coisas vão se processando muito lentamente, as obras vão se processando muito lentamente, o que é um indício da pobreza da capitania. Sergipe era uma capitania miúda e pobre, se comparada à Bahia, se comparada a Pernambuco. Então as coisas se processaram muito mais lentamente. Os recursos, que eram os frutos, sobretudo, de doação, né, de senhores de engenho, de autoridade do governo, vinham com muito menor quantidade, certo? E isso fez com que essas obras se arrastassem durante muitas décadas, né? Tanto é que a capela da Ordem Terceira de São Francisco, né, ela só ficou pronta em 1740, ou seja, meados praticamente no mesmo período que a igreja da Ordem Terceira. Eles ficaram concluídos um pouco antes, alguns poucos anos antes da capela da Ordem Terceira, que hoje é a Sacra, né? Ela vai destacar o papel dos franciscanos, sobretudo na formação das elites, né? Então, os jesuítas exerceram quase nenhum papel em Sergipe em termos de formação, né? em termos educacionais.
os franciscanos tiveram um papel bem mais relevante do que os jesuítas aqui na antiga capitania de Sergipe, em termos de formação dos filhos dos colonos, né? Um papel muito mais miúdo, muito menos relevante em se tratando de ações catequéticas junto aos índios e muito mais relevante em termos da educação dos filhos dos colonos. Por mais que nós não possamos comparar, por exemplo, essa igreja com a Capela Dourada do Recife, que também é ligada aos franciscanos, ou com, né, o Complexo Franciscano de Salvador, mas ela também tem seu Fausto, né? Ela também encanta por seu volume, por sua beleza, mas, claro, muito mais sóbria do que essas outras que eu citei. E vejam o teto. Não sei se essa pintura também é atribuída a José Teófilo de Jesus, você sabe? Mas a da Capela da Ordem Terceira é sim atribuída a ele. E vocês veem a figura do grande santo da Ordem, né, São Francisco, abraçando o crucificado, né, sob o globo terrestre, abraçando o crucificado. E agora, os púlpitos. Então, em uma época da história do Brasil, da história da América Hispânica, né? Um momento da história da América Hispânica, do próprio Brasil, de Sergipe, onde não existia rádio, televisão, internet, um bom espaço de socialização eram os templos religiosos, né? Então, os espetáculos dos grandes oradores nos púlpitos das igrejas, né? Então, isso aqui é um púlpito. Esses locais também eram reservados para algumas pessoas assistirem à missa? O que? Os púlpitos? Esses os camarotes? Púlpitos não, os camarotes sim. Qual é a diferença? Ah, pronto, entendi. Tá. Aqui nós já temos uma visão da Capela da Ordem Terceira, daqui a pouco nós vamos lá, né? Mas aqui é a Capela da Ordem Terceira, lindíssima também, né? Santo Casamenteiro, ao entorno da estrutura de estilo barroco, que é mais detalhada que só no local mesmo. Só um instante. Lembrem como Gilberto Freire enfatiza a figura de Santo Antônio no imaginário cultural brasileiro, hispânico como um todo, né? Esse santo português, que depois da figura de São Francisco é a figura mais importante na ordem dos franciscanos. Então não é à toa que ele está aqui representado, né? Lembrem das páginas interessantíssimas que Gilberto Freire escreve sobre Santo Antônio, inclusive da intimidade que os devotos têm com ele, né? O santo casamenteiro, como nosso colega de seu nome Adrian acabou de falar aqui pra gente, a figura do Santo Antônio, né? Com o menino Jesus no braço sobre a Bíblia. Ali do outro lado nós temos quem? Nossa Senhora da Conceição? Nossa Senhora da Conceição, outra santa de antiquíssima devoção nas Américas. Né? Aqui o próprio São Francisco. Né? Que imagem linda, né, gente? Vocês estão vendo imagem. Aliás, as imagens aqui do Museu de Arte Sacra, muitas delas são visitadas para grandes eventos de arte sacra do mundo. Né? Então, o evento mais importante que nós tivemos nas últimas décadas em termos de arte sacra foi realizado pelo FAM já faz 10 anos, estava brincando agora há pouco da espaço do tempo, que corre muito mais rápido do que a gente gostaria. E o grande destaque, né, foi o Santo Antônio aqui da
da aula de terceira, que é uma imagem lindíssima que nós temos aqui, que chamou a atenção dos estudiosos de arte sacra da Europa do Brasil apresentar na exposição. Ah, sim, então de fato é atribuída a Zenteófilo, essa é essa. Essa é uma característica da São Francisco. Já que ela, além de retratar um som, retrata também uma passagem de vida. Seria ele sim, estava tentando amenizar o sofrimento de Jesus. Excelente. Então vejam todas as pinturas dos templos, das capelas. Eu tinha dúvida se essas também eram atribuídas a Zenteófilo, mas são. Muito baiano, importantíssimo. Está aqui. Atendeu o convite de Samuel, é uma pessoa assim que admiro Nos admiramos. nível hard. Então, muito obrigada pelo convite. Como o Samuel falou, minha área de pesquisa é em música, né, história da música. A musicologia, que seria a ciência, né, que a gente fala, ela tem duas vertentes hoje, uma que é mais analítica, sistemática, o nome é sistemática, e a outra que é histórica, a musicologia histórica, que é na qual eu atuo muita pesquisa. A gente acaba precisando muito da história, né? Ela é uma área essencial para que a gente possa desenvolver nossos estudos em música. E hoje eu fui chamada para falar sobre o franciscano, que eu acho assim, que é uma das figuras mais interessantes de Sergipe. Acho não, mas com certeza ele é muito ímpar quando a gente olha para as poucas notícias que temos dele, do que ele fez, do que ele representou para Sergipe, que é o Frei José de Santa Cecília, e que é o autor do hino de Sergipe. Então ele já tem essa ligação com, acho que o símbolo máximo, né, musical que nós temos enquanto sergipanos. A gente está vivenciando o mês de sergipanidade, né, de outubro, e ele também tem esse caráter Sabe como especial. uma luva. E vejam a importância da fala de Thaís pra gente, né? Porque a gente lê um texto e as coisas às vezes ficam muito distantes de nós no texto. Então Gilberto Freire fala de como nós somos atravessados por um legado cultural franciscano e muitas vezes a gente não consegue materializar isto. A gente vai ver isso no ateliê de Nivaldo, a gente vai ver isso agora na fala de Thaís, quando ela recupera essa figura do Frei José de Santa Cecília, que é responsável pelo primeiro símbolo de Sergipe, o símbolo mais antigo de Sergipe, que não é a bandeira, que não é o selo, que é o nosso hino. O alegrai-vos, sergipanos. Tão pouca gente. Polêmica também. Exatamente. Então, voltando a palavra para a Thaís. E fico feliz de poder falar dele aqui no ambiente onde ele circulou, onde ele atuou, né? É até bastante emocionante ter essa oportunidade. Então, muito obrigada. E Frei Santa Cecília, ele foi um sacerdote, ele foi um músico, ele foi um escritor. Então tinha múltiplos talentos. Prado Sampaio, né, intelectual sergipano, vai tratar ele como um talento polimórfico, porque ele realmente se expressava muito bem de muitas formas. E ele nasce aqui em São Cristóvão, né, a filiação dele a gente encontra em Armindo Guaraná, que vai dizer que ele é filho de Manuel Ciríaco e de Dona Maria de São José. E ele cresce aqui em São Cristóvão. Inicialmente ele trabalha como funcionário público, mas um ano depois não duraria muito. Isso antes dos 20 anos de idade, né, ele assume esse cargo como funcionário público, mas não duraria muito, ele decide se tornar um religioso franciscano e aí se muda para Salvador, vai estudar no convento de lá, São Francisco. E, enfim, aí começa a sua jornada, a sua trajetória como um franciscano. Então, assim, para essa pesquisa, e até porque vocês são do curso de História, é importante falar isso, que fontes que eu usei, de onde que vem essas informações, né, para pesquisa em música, e que também foi, assim, uma dificuldade no sentido de acesso e de entendimento de que eram possíveis ser fontes para música. Então a gente tem, por exemplo, os escritos memorialísticos. O que é que os intelectuais sergipanos estavam falando, estavam escrevendo sobre ele, né, no período do final do século XIX para início do século XX. O próprio Serafim Santiago, né, que vocês devem conhecer, escreveu também sobre o Frei Santa Cecília no Anuário Cristovense. A gente tem, além desses intelectuais, como o Prado Sampaio, Costa Filho, o próprio Serafim Santiago, Liberato Bittencourt, Armindo Guaraná. Então são pessoas que escreveram sobre esse vulto, né, que foi o sergipano Frei Santa Cecília. E além disso, também a própria historiografia sergipana, claro, a própria Maria Tetes Nunes também tece algumas linhas sobre ele, sobre a relação dele com o pensamento liberal, com a independência de Sergipe.
As fontes musicográficas, aqui eu trago até algumas para vocês olharem, que nada mais são do que as partituras, né? E quando a gente fala de pesquisa em música, inicialmente, as pessoas pensam em partitura. Mas o problema é que pensam apenas na partitura. E a partitura é apenas uma das fontes para pesquisa em música, né? E é uma fonte importantíssima, claro, porque sem a partitura, por exemplo, a gente não tem como ouvir uma música que foi feita no período que não existia gravação, não existia rádio, não existia nada disso. Então a partitura ela é essencial para que hoje eu possa tentar editar e tocar, para que as pessoas e eu mesma possam ouvir o que essas pessoas estavam escrevendo. A partitura é esse veículo, né? Essa fonte essencial. E além das partituras, os jornais, e tudo isso, né? O Correio Sergipense principalmente, que era um jornal ligado, né, ao governo da província, ao governo vigente, traz também algumas passagens sobre o Frei Santa Cecília e coisas que ele fez, textos que ele publicou. E quando eu comecei a pesquisa, tudo que eu conhecia sobre ele era o hino de Sergipe. Mas não fazia sentido uma pessoa ter escrito o hino de Sergipe apenas, por mais emblemático e simbólico que seja, e ter a fama que ele tinha nos escritos dos memorialistas. Todos eles falaram sobre Santa Cecília, então tinha que ter algo mais. E aí, à medida que a pesquisa foi avançando, a gente foi vendo que ele era um músico muito requisitado, que ele escreveu muitas outras coisas, tanto música sacra quanto popular, e que era realmente essa figura diferenciada por aqui. Então, gente, só para dar, né, uma ideia de quais fontes foram consultadas para essa pesquisa sobre o Frei Santa Cecília, que faz parte de um estudo maior sobre a música em São Cristóvão no século XIX. Então, o Frei Santa Cecília, dentro desse estudo, ele é uma personagem, né, dentre algumas outras, que transitaram e que atuaram musicalmente na antiga capital de Sergipe, que foi o Frei Santa Cecília. Então, em 1826, ele assume esse cargo público, mas em 27 já muda para Salvador e começa sua formação lá. E as notícias é de que ele assume, então, esse título, né, esse nome religioso de José de Santa Cecília, o que indica que ele já tinha uma atividade musical anterior à sua entrada no convento, já tinha essa devoção com a padroeira da música, que é Santa Cecília, já tinha essa ligação. E ele volta em 1835, uma vez terminada a sua formação, ordenado sacerdote, e ele celebra a missa nova na Igreja do Rosário, que eu acho interessante. Não sei se isso é habitual, né? Eu imaginei que ele viria celebrar aqui na ordem onde ele foi. Então pode ser indicativo também, né, de alguma coisa que a gente não tem ainda como aprofundar, mas fica aí o alerta. Em 1840, portanto, ele assume esse convento sendo diretor, né, do convento São Francisco, mas em 45 vai para Penedo e em 49 volta para cá e se torna o guardião do convento. O que acontece é que ele acaba tendo uma vida breve, né, apesar dos padrões de longevidade estarem diferentes hoje, mas até para a época ele tem uma vida breve. Ele nasce em 1809 e vem a falecer em 1859. As causas da morte são desconhecidas, mas quando a gente analisa assim, alguns escritos dessas pessoas que não necessariamente conheceram ele, mas consultaram algumas fontes sobre ele, e aí tem sempre uma relação de que uma relação com o vinho, com uma vida boêmia, da serenata, então é possível também, né, que tem uma ligação com isso. E aí a gente desconstrói, eu mesma fui desconstruindo aos poucos aquela mentalidade de um catolicismo de século XX, né, para pensar um religioso no século XIX, né, e as suas particularidades, uma vida que é diferente do que a gente tem hoje. Então, mais independente, ele se mostra, né, através das fontes, como um personagem muito popular, muito respeitado e ao mesmo tempo muito acessível, né, o que a gente consegue entender a partir das entrelinhas. E aí tem uma relação muito importante da Santa Cecília com a questão política que a gente estava vivenciando naquele momento. Ou seja, ele não era uma pessoa apática, né? Ele era, assim como outros franciscanos que se destacaram no Brasil naquele momento, ele era uma pessoa de opinião política e que externava isso aonde? No púlpito, né? Era a oportunidade que eles tinham também de não só fazer discursos puramente religiosos, mas carregados de sentimento político, né? Carregados de crítica. Então isso acontecia também nos discursos de Santa Cecília, que se destacou como orador sacro. Quer dizer que as pessoas queriam ouvir o Santa Cecília falar. O que ele falava inflamava realmente ali os corações e trazia algo de novo e de talvez inesperado, né, nos seus discursos. Então, nas fontes, ele também é sempre mencionado como orador sacro, muito requisitado, não só em São Cristóvão,
mas em outros pontos da província, onde ele era chamado para fazer tedéus, para fazer sermões, né? E dentre esses sermões, tem um deles que foi inclusive estudado por Maria Tetes Nunes, que está no contexto, embora no tempo posterior, à independência do Brasil e também relacionado com a independência de Sergipe, quando ele vai criticar de maneira muito ferrenha aquelas pessoas, principalmente proprietários de terra, que ficaram contra a independência de Sergipe, né? E vai dizer que isso é vergonhoso, né? Enfim, e faz uma crítica muito pesada a essas pessoas, né? Não dando nomes, mas enfim, quando você vai estudando, você vai vendo quem eram as pessoas, inclusive religiosas, que estavam sendo oposição à própria independência de Sergipe, que também foram oposição à independência do Brasil, ou seja, que não deram apoio, né, a Dom Pedro I. E aí esse discurso dele, inflamado, não só coloca ele numa posição política, a gente nos permite saber em que polo que ele estava, em que ele pensava, né? Mas também vai trazer alguns dissabores e preocupações, porque as pessoas, né, enfim, as atacadas no discurso, vão começar a ameaçá-lo, e aí ele começa a sofrer esse tipo de perseguição por parte dos poderosos ali, que eram oposição, inclusive em relação à independência de Sergipe. Isso acontece em 1836, e não por acaso, olha que interessante, em 1836, o que acontece? Uma grande festividade de independência de Sergipe. Em 1836, isso ficou registrado em várias fontes, inclusive jornais, como o Correio Sergipense. São Cristóvão se encheu, né, de gente e festejou a independência que oficialmente tinha acontecido lá em 1820, mas que estava sendo celebrada agora com o símbolo que era o hino de Sergipe. E quem foi convidado para fazer a música do hino? O Frei Santa Cecília. Então, assim, ele estava vivendo esse... Olha só. E foi realmente muito marcante. Ele foi o convidado não só para escrever o hino, mas para cantar o hino. Ele mesmo cantou várias vezes. Então ele também se tornou esse símbolo, né, relacionando a independência de Sergipe e a independência do Brasil com essa criatura que era o Frei Santa Cecília. E aí a gente vê dois pontos, né? Tanto essa questão da ideologia dele, quanto também a questão de ser um músico já respeitado naquele momento. Porque não era qualquer pessoa que escreveu um hino oficial, né, para esse momento tão celebrativo. E Frei Santa Cecília é convidado. Porém, o texto, não sei se vocês sabem, o texto já existia, né? E ele vai fazer... Me fugiu agora o nome do autor do texto, está aí, na partitura está com vocês. Mas ele vai escrever justamente a música. E a crítica que foi feita depois, já agora no século XX, ao hino, foi que ela teria sido um plágio, né, uma cópia de uma ópera italiana, o que não é verdade. Né? O elemento, o motivo, ele existe, está ali, que é italiana em Argel, se não me engano, e que tem realmente um motivozinho pequeno que só mostra pra gente que ele era uma pessoa de uma cultura muito vasta. E que conhecia o que estava circulando na Europa, inclusive, né? Conhecia as óperas. A gente está falando de São Cristóvão, né? Primeira metade do século XIX, um franciscano que tinha esse conhecimento, né, do que circulava na Europa e trouxe para a sua música, inclusive. Então, quando a gente olha para o hino de Sergipe, são vários aspectos que a gente tem para observar, né? Não só o peso que ele tinha como músico, o peso que ele tinha como religioso, mas também a questão política, né? A questão da própria independência e as suas influências culturais e musicais. Então, essa passagem de 36 é muito marcante na trajetória dele. Além da sua ligação com o convento de São Francisco, falando agora de espaços, né, a gente também observa uma relação com a Igreja do Amparo, que eu acho até que está restaurando agora, né, se não me engano. Então, a Igreja do Amparo também é um local de atuação de Frei Santa Cecília aqui em São Cristóvão, muito forte, porque, segundo a gente entende, existia uma devoção a Santa Cecília naquele local. Eu acho que até hoje tem uma imagem, não sei, teria que voltar lá, tem muito tempo que eu não vou lá. Mas na Igreja do Amparo existia essa devoção no mês de Santa Cecília, que era em novembro, e quem era convidado sempre para celebrar, para fazer, né, enfim, os sermões ali, nesse momento era a Frei Santa Cecília, que tinha no seu nome justamente essa intenção de devoção à padroeira da música.
E tem algumas passagens, inclusive Serafim Santiago falando de que a maneira como ele chegou, o que ele falou, qual foi o discurso, qual foi a postura dele naquele momento. Então, e que ele entrava com a abertura de Santa Cecília, que inclusive o Handel tem essa abertura, pode ser que seja outra. Ele entrava solenemente com a abertura de Santa Cecília. Então existia uma relação muito forte com a devoção a Santa Cecília e o frade e aquele espaço também, onde aparentemente a mãe dele tinha uma residência, né, vizinha ali a igreja. Então tem essa ligação também, não só com São Francisco, e claro, com outros polos aqui da cidade, obviamente, onde ele também atuava. E aí a gente tem também o Frei Santa Cecília, escritor. Claro, ele escrevia os sermões, né? Mas ele também escrevia poesias, ele escrevia sonetos. E 2 desses sonetos eu encontrei em jornais que circulavam aqui, que foi um soneto, eu coloquei aqui o nome? Não coloquei o nome. Mas que fala sobre de consolo para um amigo que perdeu um filho, né? E é um soneto até bonito, eu pedi para alguém ler, pode ser? Tá com a grafia da época, mas dá para ler. E um outro que é falando sobre uma homenagem a um amigo escritor que ele deixou lá em Salvador. Tá? Então eu vou pedir para uma pessoa ler o primeiro soneto e uma pessoa ler o segundo. Quem pode estar escuro, mas dá para ler, viu, gente? Se vocês não forem tão humildes quanto eu, dá. Orador sacro, famosos e requisitados, achados nos jornais. Conheço que calar usais o pranto, sufocar lá no peito uma saudade. Do frágil ser não cabe a humanidade, do terno pai não pôde o valor tanto. Sei que te cobriu medonho manto, da cruel que como fera austeridade, nos lares teus plantou fatalidade. Sem um Deus comover, tão justo e santo. Perdeste, sim perdeste o carinhoso, caro filho de ti porção mortal, que o viver te fazia assim ditoso. Mas não chore, meu pirro, é lei fatal. Lá no céu ele lhe é mais glorioso, mais feliz se tornou e imortal. Versos que influam alta expressão. Eu vi neles o meu ser, meu coração, sublimes pensamentos da natura. Ah, tu pintas muito bem alta aventura, tu descreves depois negra aflição. És elmo da doce inspiração, és um ciste de amor, terna candura. Eu, de longe, nas asas da saudade, te remeto, nas qual passo um sentimento que é filho da amizade, das musas esse dom e pensamento, que te deu lá céu a divindade, da Bahia te fez seu ornamento. De ele tocar violão também é muito significativo, porque na época no Brasil configurava até crime se tocar violão, né? E algumas pessoas foram presas. Não tenho notícias aqui em Sergipe, não fiz essa pesquisa, mas no Rio de Janeiro sim, né? Então, o fato de ele tocar violão e de ele fazer essas modinhas e estar ligado com a música improvisada, ou seja, uma música não tão rígida quanto a da tradição europeia, que precisava da escrita da partitura e tal, traz essa vertente de um músico popular. Uma outra vertente é que ele também atuava como músico sacro, tanto que ele tocava órgão, e a única fonte que a gente tem do órgão aqui em São Cristóvão está inclusive em Serafim Santiago, que fala que aqui no convento, e aí eu não vou saber, eu acho que aqui, né, porque eu perguntei dessa ligação justamente por isso. Não faz sentido ter um órgão ali, faz sentido ter um órgão nesse coro. Então, provavelmente esse instrumento ficava ali, no coro da ordem primeira mesmo. E se ele era organista, ele provavelmente tocou também nesse órgão que ficava aqui no convento. Que a gente não sabe a procedência, quando chegou, sabe que ele estava se acabando ali no início do século XX. Né? Como outro órgão também aqui de Maruim, né? Próximo, que também se acabou, mas já no início do século XX. 1980, por aí, né? No século XX não, né? No final. A gente tem, então, um frei organista, um frei violonista, um frei cantor, que era também chamado para cantar, né? Pela voz, pelo timbre que tinha de voz, que escrevia música sacra, mas também escrevia música popular, que dominava a técnica do contraponto, que é uma técnica complexa de composição musical, muito ligada à tradição do barroco. E também uma pessoa requisitada para a composição de hinos patrióticos, e que é outra coisa que a gente achou nos jornais. Além do hino de Sergipe, ele escreveu o hino para aniversário de Dom Pedro II,
né? E ele era muito antenado, assim, pra época, porque ele mal tinha feito, ele já estava escrevendo o hino. Ele fez um hino em homenagem à mudança da capital. Também é curioso, porque ele, como cidadão são-cristóvense, não estava bebendo ali daquele sentimento de revolta pela mudança, pelo contrário, estava tecendo homenagens ao então presidente da província. Então, tem esses dois hinos que ficaram em jornais e que, infelizmente, por não ter a partitura, a gente não tem como ouvir e saber como era, né? Mas o hino de Sergipe, sim. Então, ele tem essas várias habilidades de multi-instrumentista, de compositor, de cantor, enfim, e que traz essa figura assim tão interessante. E aí, durante o doutorado, eu vim muito para São Cristóvão para fazer pesquisa no Museu da Polícia, não sei se sabe onde fica. A gente passou por aqui, né? Alguns de nós passamos agora. O Museu da Polícia tem um acervo muito interessante que precisa de organização, né? As partituras elas estão acumuladas. Prometi fazer isso, mas eu não tive tempo, né? De vir fazer esse trabalho de organização do acervo, que são partituras da própria instituição, da própria corporação. Mas eu estava de olho, obviamente, nas músicas de São Cristóvão. E aí acabei descobrindo alguns músicos aqui da cidade, como o Francisco Avelino. E para minha grata surpresa, encontrei uma música do Santa Cecília, que é uma valsa chamada Raquel. E que foi tocada já pela Orquestra Sinfônica. Essa valsa a gente editou, fiz a edição para a nossa escrita atual da música. É muito interessante. É uma valsa complexa assim, na sua estrutura, porque tem vários tipos de valsa, né? Valsas lentas. É uma valsa de salão, é uma valsa a nível vienense. E que foi atribuída ao Santa Cecília pela pessoa que fez o arranjo, que foi um outro músico aqui da cidade, Francisco Avelino da Cruz. Então, assim, é mais uma música que a gente descobriu, né, que dá um pouco do conhecimento concreto. Quem foi essa pessoa enquanto músico? O que ele conhecia? Quais eram as influências dele, né? E que é bem interessante. Então, eu fico fascinada com o Francisco Cecília. Acho que ele é uma figura que precisa ser mais estudada, mas é angustiante não ter mais fontes, né? Não ter encontrado mais fontes sobre ele. Mas isso é um pouquinho do que a gente tem hoje sobre ele, né? E aí, gente, eu queria aproveitar, deixa que eu tô falando de músico, para falar rapidamente de um outro músico, que é o José Anunciação Pereira Leite, só para dizer que esse ano completa 200 anos que ele nasceu. Um músico também aqui da cidade de São Cristóvão. Tem músicas que ficaram conhecidas no Brasil todo, tem um dobrado que eu atrás até hoje, que é dele, que era tocado no Rio de Janeiro, a gente tem notícia disso, e que é um músico que também fica esquecido, né? A gente tem essa habilidade de esquecer as pessoas, independente se elas foram significativas nos vários sentidos, né, da vida. Mas esse músico a gente descobriu em acervos também, encontrando algumas poucas partituras, não aqui em São Cristóvão, mas em Estância, em Itabaiana. E a gente está celebrando 200 anos que ele nasceu, foi em 1823 e faleceu em 1872. Então, a gente fez esse concerto, né, que o Samuel compartilhou com vocês, de algumas composições dele, que também mostra assim, o nível de musicalidade que essas pessoas tinham, esses sergipanos tinham, e que eles eram muito respeitados, apesar de pobres, né? Porque infelizmente na música tem muito disso, a gente tem toda uma admiração e respeito, mas nem sempre a questão financeira vem junto, principalmente nessa época. E que a gente fala de música, a gente fala de mulatos, né? Fala de mestiços. A gente não fala de pessoas brancas e ricas, essas pessoas não iam trabalhar com música, né? É justamente o contrário. Então a música muitas vezes era a oportunidade social que se abria, né, para que esses músicos pudessem atuar, e eles tornavam-se pessoas respeitadas pelas suas qualidades musicais e trabalhavam em tudo, em igreja, né, em banda, enfim. Então era assim, uma vida de muita luta, e é interessante conseguir rever essas trajetórias e analisar esses processos, né, para a gente ver quanta riqueza que tem em Sergipe. Então, uma coisa que eu admiro muito em Samuel, muito de verdade, é que eu sinto o amor dele por Sergipe, pela história de Sergipe, que muitos sergipanos não têm. E que é o que movimenta a gente a ir atrás e contar essa história. Quando eu comecei na musicologia, isso foi em 2011, eu me perguntava por que quando eu estudava História da Música na graduação, a gente só estudava no máximo de São Paulo, e quiçá um pouquinho de Bahia, mas era muito pouco. E eu tinha o sentimento de que aqui não tinha essas coisas, né? Será que não existiu? Será que a gente não fazia música nesse período? E cada vez que eu vou descobrindo notícias sobre essa música, eu fico assim, nossa, não só tinha, mas assim, tinha muita coisa acontecia por aqui. A gente só não sabe. Então eu encerro essa minha fala agradecendo novamente a oportunidade. É muito bom falar de Francisco Cecília para vocês.
e desejar todo o sucesso à trajetória, né, de vocês. Sobre mais um limite, né? Essa proposta que está aqui, desse meio, dessas laterais Essa é uma típica arquitetura religiosa que tem inspiração vou mandar para você. Sobre o conflito onde o autor, os autores do campo mostram inclusive essas referências, essas origens da arquitetura. Mas não é algo estritamente assim. Agora, claro, a ideia em si, quando você percebe a funcionalidade interna desse plano, está muito mais ligada, esse legado de expande, do que efetivamente francês, o holandês, qualquer coisa do tipo. Agora, por exemplo, a gente planejaria aqui, o que já é o início da pobreza da capitania. Enquanto Salvador, por exemplo, a gente encontra grandes cadeias portuguesas, em Pernambuco, até as mulheres holandesas, a gente foram redescobertas, aqui a gente não encontra. Mas a gente tem todo esse trabalho de pedra riquíssimo nas arcadas, e eu diria que é muito mais próximo da fisionomia dos conventos espanhóis e portugueses, principalmente espanhóis. Casas senhoriais que tem esse aspecto do jardim. Esse pátio interno era inclusive romana, da arquitetura romana, esse pátio interno na cidade. Thais estudou alguma coisa de arquitetura, de importante, que tinha esse poder agregador, capaz de fazer com que essa elite tão mesquinha, que é a nossa elite açucareira, que em grande medida hoje ainda manda no Estado, doasse esses seus acervos para serem preservados aqui no museu. Agora, volta a palavra. Só para completar o que você falou, pode tirar foto, só não com Bom, primeiramente sejam todos bem-vindos aqui. Eu me chamo Crislane, mas vocês podem me chamar de Cris. Eu vou fazer o acompanhamento de vocês dentro desse espaço. Bom, São Cristóvão é de 1590, mas esse espaço ele fez parte do complexo franciscano. Esse complexo ele começou a ser construído em 1693 e só se concluiu em 1793, ou seja, foi um longo processo de 100 anos para a construção de toda essa localidade. Ele funcionou como um convento até 72 e a partir de 1974, este museu ele foi fundado pelas mãos do Dom Luciano José Cabral Duarte, que na época era o segundo arcebispo de Aracaju, infelizmente falecido, ele faleceu em 2018 aos 93 anos. Além disso, como o professor já introduziu todo o contexto dele, ele também foi um dos fundadores da Universidade Federal de Sergipe, a UFS, que fica aqui em São Cristóvão. Além disso, esse museu ele possui diversas peças. Estamos aí com um acervo de mais de 500, isso nos torna um dos maiores do país, e são peças que vão desde o século XVII ao século XX, a maioria XVIII e XIX. Grande parte do acervo que está aqui foi trazido através da arquidiocese, e outra parte
foi trazido através de doações de fiéis. Outra questão é que atualmente esse prédio ele pertence à Arquidiocese de Aracaju, mas nós temos aqui uma divisão, onde lá continua sendo convento e aqui ele funciona como museu, ou seja, duas administrações diferentes. Logo aqui nós encontramos a nossa primeira peça, o altar portátil, pertenceu ao primeiro bispo de Aracaju, Dom José Tomás Gomes da Silva, era utilizado para missas fora das igrejas, em locais mais afastados. Esse é algo mais recente do século XX, em madeira. Atualmente o padre ele não vai utilizar mais de altares como esse, porque de certa forma existe uma igreja catequista. Algumas peças que vieram através da igreja e outras peças que vieram através de sua família, todas elas do século XX. Dentre suas peças religiosas encontramos ali o seu brasão, que está escrito em latim, sei no que creio. Era o lema da vida dele. Todo sacerdote possui um. E deste espaço daqui nós temos materiais em madeira, aderida a jacarandá e couro trabalhado. Temos algumas réplicas também de obras de Aleijadinho que pertenceram ao Dom Luciano. E logo ali, o Dom José Vicente Távora. O Távora ele foi o primeiro a ser bispo de Aracaju. Dom Luciano, o segundo. Está aqui o Dom Luciano, viu, gente? Inclusive, ele está sepultado na capela da igreja de São Salvador, porque antes de se tornar arcebispo de Aracaju, ele foi pároco da igreja de São Salvador. Está sepultado, inclusive, lá. Tá aqui, ó. Essas réplicas estão com boas. Escrevia muito bem, vocês vão ver como ele escrevia muito bem. É um homem contraditório. Contraditório como Gilberto Freire, por exemplo, por ter aderido, né? Havia quem o acusasse de ser um simpatizante do regime ditatorial. Né? Mas, exceto isso, vocês vão ver que era um homem cultíssimo, que escrevia muito bem, o que deixou um legado para o campo educacional sergipano. Se nós hoje fazemos parte, em grande medida, da UFES é fruto do empenho dele. Vocês vão ver isso. Mas ele também tem suas contradições, e nós vamos destacar isso a partir de um texto do Magno Santos que nós vamos ler semestre que vem. Bom, gente, aqui nós encontramos a sacristia, também conhecida como sala de preparação. O sacerdote vinha para antes das missas se purificar, se dirigia ao arcais. Esse é um móvel do século XVIII. Tudo isso aqui é uma gaveta, e a profundidade dessa gaveta era realmente isso tudo aqui, utilizado para guardar as vestimentas dos sacerdotes de uma forma mais aberta, para que elas não amassassem. Ao total nós temos 9 gavetas aqui, e uma curiosidade é que é um móvel tão pesado que embaixo encontramos ainda resquícios do piso original deste local. E o padre, ele vinha para este espaço, retirava sua vestimenta, se vestia e se dirigia ao lavabo. Aqui nós temos um lavabo do século XVIII em pedra calcária original, nunca foi restaurado. Ao centro encontramos o símbolo dos franciscanos, a mão de Cristo, a mão de São Francisco, 7 reinos, uma bandeira que representam a relação da União Ibérica, Portugal e Espanha. Importantíssimo isso para a gente, né? Dar todas as discussões que nós estamos fazendo. Então aqui a gente tem as armas de Portugal, né? Essas armas, aqui as armas de Castela, né? Aqui talvez algo relacionado à própria ordem dos sacerdotes, são as chagas de Cristo. Junto à lança que o perfurou na região da costela, e os 3 nós da ordem franciscana, pobreza, obediência e castidade. Então esse era um espaço de purificação. Ele só poderia pegar na Bíblia ou no missal após lavar suas mãos aqui. Então ele lavava e se dirigia à nossa capela para efetuar as missas. Nesse espaço nós ainda encontramos... Vejam a data, 1723. Existe uma questão sobre essa data. Mas infelizmente nós não temos um documento que comprove de verdade a data. Nós temos aqui, né, a gente pode observar, que pode parecer um 3, um 5 ou um 6. Por isso a gente sempre fala século XVIII, por não ter essa certeza. Década de 20 do século XVIII, né? Vejam que ela falou da madeira utilizada, é a dita madeira que não rói, né? Porque vocês imaginem, essa é uma região afetadíssima por cupim.
Eu lembro do pai de Tiago, quando foi diretor do Museu Histórico de Sergipe, dizendo da dificuldade que era lidar com o acervo do museu por conta do cupim que afeta o solo dessa região. E você tem aqui um móvel antiquíssimo do século XVIII intacto. Então vocês imaginem a qualidade dessa matéria, né? Sério, como Bom, esses afetos na janela, eles são conhecidos como conversadeiras. Aqui por ser um ambiente religioso. Nas casas, elas são chamadas namoradeiras, pois sempre tinha presença de um casal com um responsável e recentemente... Essa peça aqui, ela já tem uma parte do lado, que é realmente como se fosse funcionasse como um cofre, com a chave e tudo mais, para que quisesse guardar outras coisas que não fossem tão visíveis. Além disso, aqui na parte de cima vai ter vários crucifixos, e antes do século XVIII e XIX eles costumavam ser feitos com um pé ao lado do outro. Já mais recentemente, eles costumam ser feitos com o pé direito em cima do pé esquerdo. Isso vai significar o bem sobre o mal. Os católicos cristãos, aí tem um lado bom e um lado ruim dentro de todo ser humano. O lado bom ficaria do lado direito, seria o nosso lado honesto, o direito, todo nome da Bíblia com votação. Então seria o lado direito sobre o esquerdo, então o bem sobre o mal. Agora nós iremos avançar a capela. A representação do São Francisco, a imagem do São Francisco lá na capela não, na igreja da Ordem Inteira, um homem moreno, como Gilberto Freire destaca lá, nós lemos. Lembram que Gilberto Freire destaca inclusive essa fisionomia do São Francisco que aproxima o grande nome da Ordem Seráfica, né, dos tópicos, né? Então, a imagem me remeteu diretamente ao Gilberto Freire. E antes de devolver a bola para os colegas, está aqui um elemento importante da vida social brasileira do período colonial, imperial, que são os sepultamentos com peneiras bíblicas. Aliás, há um livro fantástico do historiador baiano João Fabrício, que é professor de doutorado, escreve melhor do que inclusive fala. E nesse livro, A Morte é uma Festa, ele explica muito claramente o porquê de nós encontrarmos essas lápides sepulcrais, esses sepultamentos no interior da igreja. Quanto mais próximo do altar, mais indício claro da importância social da figura. Então a gente tem aqui, por exemplo, sepultado, eu me referi a ele agora há pouco, quando estávamos lá, o capitão Henrique Luiz de Araújo Maciel, né, um militar influentíssimo em Sergipe colonial, na capitania de Sergipe, na transição entre o período da capitania e o período da província, né? Ele participou ativamente do processo de emancipação da capitania de Sergipe em relação à capitania da Bahia, uma figura muitíssimo controversa, proprietário do engenho do Primo, enfim, uma figura que está presente nesse livro que eu disse que está saindo do forno agora, chamado Cristovenses, né? E que eu pretendo lançar aqui no claustro do convento, né? E uma passagem do livro acontece exatamente nesse espaço aqui, que hoje é o museu, que é a antiga capela da Ordem Terceira, e que está muito relacionada a essa lápide e a essa ambiência. Né? Só para partilhar com vocês um pouco do livro que está saindo do forno e dialogando com esse ambiente que nós estamos. Um trecho do livro que remete a essa atividade. Por sua vez, depois disso, no momento do livro, depois de tratar da importância dele nas ilhas, emancipacionistas de Sergipe, o sofrido solteiro, né, sempre ao lado de um grupo mais liberal e que apoiava a emancipação em relação à Bahia, né, aí eu registro os momentos finais da vida dele relacionando com esse espaço. E digo assim: por sua vez, a memória do capitão Luiz Henrique encontrou seu último refúgio em um espaço para o qual os holofotes das políticas públicas de preservação dos bens culturais têm se voltado principalmente após a inscrição da Praça São Francisco na lista do Patrimônio Mundial pela Unesco em 2010. No Museu de Arte Sacra de São Cristóvão, diante do arco cruzeiro da antiga capela da Ordem Terceira de São Francisco, entre os altares de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Amparo, essa Conceição aqui é Amparo, né? Está a lápide com a seguinte epígrafe: aqui jaz Henrique Luiz de Araújo Maciel,
capitão-mor efetivo, cavaleiro professo da Ordem de Cristo, nascido em 24 de junho de 1760 e falecido em 26 de setembro de 1829. Portanto, um homem do final do século XVIII e das primeiras décadas do século XIX. No teto do altar-mor, está ali, né? Então ele está bem de frente ao altar-mor, que mostra sua importância social e sua vinculação com a Ordem Terceira, né? A Rainha dos Anjos, pintura atribuída a José Teófilo de Jesus, parece velar o sono do Senhor do Rio Comprido e Engenho era dele. As seculares imagens do crucificado e nos nichos de São Francisco Xavier, São Francisco de Assis e São Gonçalo do Amarante completam o cenário. Então, é um pouco da descrição desse ambiente que eu incorporei ao livro para falar, né, do último reduto da memória dessa figura que foi tão influente na capitania de Sergipe, que os primórdios da história da capitania de Sergipe, que vocês um lado São Francisco Xavier, o outro São Gonçalo do Amarante, que é o centro do Cristo crucificado. Nesses espaços nós também encontramos pessoas, turcos, pois eles acreditavam que quanto mais próximo do altar, mais próximo eles estavam de Deus. Então eles, de certa forma, pagavam para estar aqui. Então nós temos dois, e logo ali mais dois. Todos eles, pessoas ricas da época, pessoas abastadas. Nós temos que entender que os franciscanos que viviam aqui, eles não eram colocados no altar, eles eram colocados em um outro espaço que nós iremos conhecer. Inclusive, acredita-se que aqui jaz o bairro de Laranjeiras, que ocorreu uma revolta dentro da cidade, entraram nesse espaço e destruíram sua lápide. A teoria sobre isso é que ele estava envolvido com a mudança da capital, que ocorreu em 1855 de São Cristóvão para Aracaju, e que tinha colaborado a isso financeiramente. Então, as pessoas da época que não estavam satisfeitas com a situação adentraram esse espaço e tentaram se vingar em sua lápide. Os restos continuam aqui, mas a lápide já não teve que se retirar. Barão de Laranjeiras, que não era de Laranjeiras. Barão de Laranjeiras era parente do Freire, do historiador. Era um homem do Vale do Vaza Barris, do Engenho Belém. Né? Então, quando nós falamos Barão de Laranjeiras, não é necessariamente alguém vinculado à cidade de Laranjeiras. É um título que remete à cidade, exatamente, do órgão que está existindo, inclusive, mas ele era um aristocrata do Vale do Vaza Barris, da fazenda Engenho Belém, né? Parente do nosso historiador Félix Freire, né? E esteve vinculado aí a esse processo histórico ao qual Paulo se referiu. É uma suposição, é uma ilação, não tem efetivamente registro que tenha sido. Bom, de um lado, Nossa Senhora da Conceição de conceber, que é o momento em que ela se prepara para conceber o menino Jesus ao seu ventre. Nós temos países que encontram uma meia-lua que representa a fertilidade. Fertilidade de Maria, fertilidade da mulher. Ele está sempre acima dos anjos porque representa aquela está acima dos céus. Do outro lado, encontramos a Nossa Senhora do Amparo. Existem 7 igrejas históricas dentro dessa cidade. A Igreja do Amparo aqui ela é conhecida como Igreja dos Pardos. Nós temos 3 principais, que infelizmente fazem uma diferença, mas é algo característico da época. Amparo dos Pardos, Rosário dos Pretos e Nossa Senhora da Vitória, que foi a primeira igreja de Sergipe, que se encontra aqui na cidade, era frequentada pelos brancos ricos. A igreja do Carmo, os carmelitas, normalmente se frequentavam os brancos que tinham menos recursos financeiros. E vocês podem ainda observar a pintura do teto. Assim como a Nossa Senhora da Conceição ali, esta pintura é a Adelida José, que é o filho de Jesus, um artista baiano. É incrível o que ele faz aqui. Essa pintura é do final do século XVIII e início do XIX. Passou apenas por uma restauração de 1815. Eu vi que o modelo 3D. Existe a possibilidade. E o que lá tem ouro. É uma pintura diretamente feita na madeira. Ao centro de São Francisco de Assis, uma pintura que apresenta o momento em que ele chega ao céu e é recebido pelos anjos.
feita pelo mestre Passos. Ele é um artesão da cidade. Além de artesão, é pintor e luthier. Atualmente ele está vivo, já tem seus 70 e poucos anos. E normalmente, 15 dias após o carnaval, as pessoas passam por debaixo do Santo Pé de Graça, muitas vezes afundam de alguma doença, e quando conseguem, eles levam uma peça para a igreja do Carmo. Seja um braço, uma perna, de barro, de madeira, ou quase outros materiais também. Inclusive, quando não pode aplicar, recomendo passar. Na lateral, vocês encontraram uma peça de roupa. Peça de roupa é uma das outras unidades de produção. Elas são articuladas, com a facilidade de serem mexidas e pensando, óleo de vidro, um pouco mais de realidade. Em alguns casos, as pessoas possuíam medo, porque acreditavam que os santos estavam fazendo com os olhos, mas apenas com os olhos. Outra curiosidade são seus cabelos, perucas de cabelos humanos. Era muito comum ter mulheres de laços de cabelos grandes e laços de pelos físicos. Aqui temos 4 peças, todas elas do século XIX. Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Vitória, padroeira de São Cristóvão. É só uma peça que a gente tem delas, de roupa. As outras peças a gente vai esquecer. Vou sonhar de noite, você vai ver. De um lado, o Santo Antônio. Santo Antônio é muito conhecido, inclusive, como Santo Casamenteiro. Apesar de fazer, eu não colocar nome no casamento. Bom, eu nunca recomendo ele. Normalmente as pessoas acabam procurando o Santo Casamenteiro alguma coisa. Pode estar cadastro, folgado, internado, congelador, padrinheiro, açucareiro. Existe o banco também de Santo Antônio, mas nesse caso seria voltado à fartura, enfim. Nesse viés de casamento, eu sempre recomendo São José, por ser aí um santo da família que vai dar esposo, marido, filhos, que é algumas. E logo aqui vocês verão um confessionário do século XVIII. Bom, o padre ele sentava até o centro, existia um pano que o cobria e na lateral o fiel vinho se ajoelhava. Nesse momento ele começava a contar tudo o que tinha aprontado e era da penitência. Antigamente as penitências eram bem mais rigorosas. Poderiam ser 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso, ia depender muito do pecado. Na atualidade, em algumas paróquias, o confessionário ele foi retirado, o padre ele coloca uma cadeira na frente do fiel, pede para que sente e fale dos seus problemas. Eu, particularmente, acho bem mais complicado. É melhor aqui. Ninguém está vendo ninguém. A imagem do Santo Antônio que roda o mundo é essa exposta aqui, aquela super requisitada, aqui eu me referi. Essa é a imagem. Nós temos algumas imagens de Santo Antônio que atestam essa devoção tão antiga na América Hispânica que nós vimos lá no texto de Gilberto Freire, né? Esse museu indica muito bem isso aqui, essa devoção alentada a Santo Antônio da cultura hispânica, né? Hispânica lusitana e espanhola, sempre hispânica se referindo, né, à Ibéria como um todo e à América de colonização ibérica, né? Então está aqui uma figura, uma representação do Santo Antônio que é muitíssimo requisitada, né? Essa imagem já fez parte de grandes exposições, talvez a mais importante, uma das mais importantes, tenha sido a exposição Bens do Brasil, que ocorreu há alguns anos atrás, e que o IFAM requisitou que essa peça fosse, rodasse nessa exposição. Ela passou algum tempo afastada do museu e acabou retornando. E agora iremos adentrar ao alfário, que ficava perto do. Bom, gente, esse daqui é o ossário. A ideia do cemitério, ao qual conhecemos, ele está aí datado entre o século XIX e o século XX. Antigamente, os franciscanos eles faleciam dentro do convento e seus corpos eram levados aos quintais, considerado um ambiente sagrado, santo. Então, eles eram enterrados lá. Depois de um longo processo de decomposição, seus ossos eram retirados de lá e trazidos para cá. Eles eram colocados nesses espaços e fechados. Esses em aberto nunca chegaram a ser utilizados. Mas esses dois e todos esses outros contêm restos mortais, ossos de franciscanos.
Então, em cada espaço desse, nós encontraremos 4 pessoas. O primeiro que a gente pode perceber é que nessa placa a gente vai ter o Rest in Peace. No momento, os Estados Unidos está começando a se desenvolver mais, está começando a desenvolver seu imperialismo, isso é uma questão mais abrangente para todo mundo. Então, essa placa é de 1905, então é o momento que a influência dos Estados Unidos está chegando no Brasil. Então, a gente tem aqui, não era muito utilizado esse Rest in Peace, descanse em paz, não é? É algo mais sempre aportuguesado. Então, como os Estados Unidos se consolidando como nação, eles começam a ter essa influência no Brasil que perdeu até hoje. Além disso, ela está lá, porque ela vem encontrando aqui no nosso quintal. E esse espaço aqui, ele nunca chegou nem a ser construído. Os franciscanos, eles deixaram anteriormente o espaço. No caso, em 1972. A gente tinha muitas ordens religiosas dentro da cidade. Nós tínhamos os franciscanos, os capuchinhos, que de certa forma são uma derivação dos franciscanos, o La Imaculada Conceição e os carmelitas. Mas apenas os carmelitas residem agora na cidade. Infelizmente, nós não sabemos o Gente, motivo. deixa eu apresentar para vocês meu amigo, o historiador Tiago Fragata, pai do nosso querido Tiago também. Tiago foi meu contemporâneo na faculdade de História, é um historiador importante. Inclusive, eu fiz referência no início da nossa atividade, quando estávamos de frente tanto ao museu, que ele foi diretor do Museu Histórico de Sergipe, quanto também ao estudo dele sobre, né, a Santa Casa de Misericórdia. Ele foi um estudo de graduação, né, Tiago? E que trata da Santa Casa de Misericórdia, que eu mostrei para vocês, que hoje é um espaço que agrega vários órgãos da prefeitura. Então é bom tê-lo aqui conosco hoje, Tiago, bom para encontrá-lo. São alunos de História. Logo aqui nós encontramos esse Cristo, é um Cristo datado do século XVIII. É incrível que o artista traz aqui, totalmente em madeira, musculatura, os ossos, as vestes. Mas o que chama a atenção são seus pés separados. Atualmente nós encontramos os Cristos sempre com a perna direita por cima da esquerda, como o meu amigo Mateus ele já falou, né? Mas aqui ele traz o Cristo de pés separados e é uma peça riquíssima. Na lateral vocês encontrarão Nossa Senhora da Piedade, toda Nossa Senhora Maria e o processo de sua vida, e Piedade representa o momento em que ela pega Jesus Cristo, morto em seus braços, que a pior dor de uma mãe é perder um filho. Aqui nós temos 2 peças do século XVIII e cada uma foi feita em um único tronco de madeira. É o que ainda deixa mais incrível. Menorzinha, nós temos Nossa Senhora da Boa Morte, que representa o momento em que Maria descansou. Dizem que ela não sofreu, que foi algo tranquilo, um processo natural, que ascendeu aos céus de corpo e espírito. Os mais velhos, quando querem isso para suas vidas, pedem que Nossa Senhora da Boa Morte interceda por eles nos seus momentos finais, para que eles não sofram e também não sintam dor. E essa é a única peça que possuímos aqui dentro. Muito as impressões dos jornais. Para cada gravura dessa, necessariamente fazer uma matriz. Primeiro eu faço uma matriz e depois eu faço a impressão ao papel. Cada uma dessas tem uma arte por trás dela, que são as matrizes. Nivaldo, deixa eu dar só uma breve explicação aqui para eles, antes de voltar a palavra para vocês. Gente, por que é que eu fiz questão de trazê-los aqui no ateliê de Nivaldo? Primeiro porque considero o Nivaldo um dos grandes artistas que nós temos em Sergipe hoje, né? Então, a obra dele é uma obra notoriamente reconhecida como de qualidade, né? E nós vínhamos discutindo nas nossas disciplinas textos, né, que tratam de um conceito que nós chamamos de um conceito de Gilberto Freire chamado de intra-história. Então, Gilberto Freire já falava de como ele, quando ele explicava como nós somos atravessados, culturalmente falando, nós somos atravessados por um legado franciscano, nominalista, né? Ele diz que isso é um exemplo de intra-história, que está manifesto não no passado, mas no presente, no que é vivo, né? No nosso cotidiano. Então, esse legado franciscano não está em um passado histórico, mas na intra-história, na história viva. E eu penso que a arte de Nivaldo representa isto, né?
representa também, não só isso, mas também esse legado franciscano. Vocês vão ver que entre as obras de Nivaldo estão muitas representações do próprio São Francisco, né? E as cenas cotidianas que ele representa em sua obra, também dizem muito sobre esse nominalismo, sobre esse franciscanismo embrenhado na nossa cultura, que valoriza a simplicidade, que valoriza a natureza, que valoriza as coisas rústicas, as coisas do cotidiano, né? Então, eu penso que o conjunto da obra de Nivaldo dialoga diretamente com essa ideia de intra-história e de legado franciscano que nós temos nessa intra-história que Gilberto Freire fala tanto, né? Então, aí. Então, para cada xilogravura dessa, madeira depois de prensa. Aqui é uma prensa. A maioria delas, 10 menores, eu faço com essa prensa. As outras eu faço artesanalmente com colher de pau. Essa é uma matriz, ali é uma impressão, uma gravura. Se vocês observarem, a impressão é o espelho da matriz. Ela sai dessa forma do papel e se transforma em massa. Então, para cada uma obra, uma matriz. Ali naquelas esculturas de parede lá em cima, esses objetos são latas de leite, Nescau, tinta, que se transforma nessas pequenas esculturas de parede que vocês vão encontrar em algumas galerias renomadas de Aracaju. Aqui um outro trabalho, olha. Ali a mudança, ali o retrato, a mudança da capital, a figura de Jean Bebiada lutando contra a mudança. Nivaldo, eles podem fotografar e divulgar nas redes sociais, né? Isso, Inclusive a ideia é essa. eu quero que vocês aproveitem para fotografar e divulgar a obra de Eu vou fazer Nivaldo. documentário. Pode, sim. Ateliê Nivaldo.edu. Pintura que retrata a gravura, alguns manifestos de carne. Aqui eu retrato a chuteira. Lá na frente eu vou mostrar para vocês vão conhecerem a estilogravura colorida. Hoje o senhor vai fotografar aquela bonitona para lá, sendo pronta. Inclusive, Nivaldo é o autor da obra que vai para a capa do livro, que eu falei para vocês que estou mandando para o fogo. Então, ele quis trazer um artista que vive em São Cristóvão, que vive em São Cristóvão, para a capa do Cadê essa? É bonitinho, né? Essa representação de São Francisco aqui, feita por ele. Xilogravura colorida. Podem vir para cá. Olá, São Francisco também. São Francisco. Eu tenho São Francisco em preto e branco aqui também. O preto e branco da França é São Francisco. Então, preto e branco na estilogravura é tradicional. A minha estilogravura, as coloridas, ela surgiu em 2017, onde eu tive a oportunidade de fazer uma exposição de game. Né? Eu fui procurada para fazer uma exposição diferenciada, que seria coloridas, foi quando surgiu essas belas obras. Mas as preto e brancas já produzo ela há 36 anos. Tem algum motivo específico para o senhor ter escolhido fazer a sua arte em estilogravura ou foi natural? Eu na minha infância, a minha brincadeira, eu não brinquei de bicicleta, tive a oportunidade, mas não gostava, não joguei bola também, eu só fazia desenhar. Então eu desenhava muito. Surgiu uma oportunidade de eu fazer oficinas para aprender essa técnica e outras. Então eu aprendi desenho, xilogravura, escultura, era 6 meses cada oficina. Eu fiquei 8 anos dentro do galpão. Então eu aprendi todas as técnicas.
Aqui em São Cristóvão, eu vi que poderia explorar mais essa técnica da xilogravura, porque o estado de Sergipe em si, ele tem alguns xilogravadores, né, como Elias Santos, Cláudia Nem, entre outros. Mas a referência da xilogravura no estado de Sergipe é o Nivaldo Oliveira. Né? Então eu produzo isso muito, eu tenho algumas obras no Museu da Gente Sergipana, no Museu de Sergipe, entre outros As obras estão estados. com o seu nome lá? Todas as obras do artista, ela só pode estar com o nome do artista, se não tiver ela não. Não, porque eu tinha entendido uma coisa errada. Sei. Eu tava lá no Museu da Gente. Pronto, então a matriz, tanto as Aqui matrizes, tá lá do senhor, é? sim, tanto as matrizes quanto a xilogravura. Que massa! Aí quando você falar das Agora, trabalho de bastante. sim. Não. Eu tenho um pouco parecida com ela, mas vendedora de caju. Sim. Então vocês vão. Professor, vamos tirar uma foto aqui. Eu vou dar uma trabalhada nela e vou querer ver se resiste primeiro, se Claro. Vocês querem Capa do meu próximo livro. Vocês querem fotografar. Gente, na xilogravura, toda essa parte que está cavada, que está entalhada com profundidade, ela no papel ela vai ficar bem clara. A parte que tem os relevos, elas vão ficar com as rajazinhas escura e preto, ensambleada. Essa xilogravura especificamente, ela vai ser uma xilogravura colorida, vai ser uma xilogravura que vai ter cor. O corpo da figura, o corpo de São Cristóvão, não sei se vocês perceberam, que é a figura de São Cristóvão, o corpo de São Cristóvão vai autenticar as impressões preto e branco. A roupagem dele vai ter na cor de São Cristóvão, né, e o preto da xilogravura. Essa obra aqui vai ficar belíssima, digna de uma capa de um livro para um professor com esse conhecimento todo. Agradeço a oportunidade e permissões desta gravação e a todos os presentes às localidades e, em especial, colegas e professores representantes da UFES, já citados ao longo deste documentário, tão rico e importante para todo sergipano e brasileiro. Certamente não foi possível explorar totalmente a cidade-mãe de Sergipe, o que não significa que não cumprimos a missão de levarmos um pouco desta história até você. Desde já agradeço, peço que se inscreva, deixe seu like e até logo.